Olá, queridos, tudo bem com vocês? E vamos para o nosso terceiro versículo do nosso livrinho. Eu havia esquecido de falar para vocês lá no primeiro vídeo, que é por tema. E o tema que nós estamos estudando juntos é o tema A um único Deus verdadeiro. Então, todos os temas irá falar de um único Deus. E a palavra de hoje vai se encontrar lá em 1 Reis 8,60. Vamos caminhar juntos na palavra? E a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como os fazem hoje. Glória a Jesus. A palavra de Deus está nos falando sobre que todas as nações, ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus. Como, pastora, que todas as nações irão ficar sabendo que somente existe apenas um Deus, um único Senhor? Através da pregação, através da palavra, através do que nós fazemos. Se o teu ministério é o ministério da pregação, através da palavra, através da forma como Deus te usa, as pessoas saberão. Se você é do ministério de mídia, ministério de dança, todas as nações saberão que Deus é o Senhor através daquilo que você faz. E todas estas coisas têm que se ocorrer para que as pessoas entendam quem é o nosso Deus. Através do nosso testemunho, as pessoas verão quem é o nosso Senhor. Muitas das vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos pregar o evangelho para elas e elas preguem o evangelho para outras pessoas e assim o evangelho vá se espalhando de uma forma extraordinária e as pessoas vão saber quem é o nosso Deus. E logo mais abaixo vai dizer assim, ó, que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então a palavra de Deus está nos falando assim, que possamos ser sempre fiéis, que possamos sempre obedecer às leis do Senhor. Se o evangelho de Jesus está nos falando que é pecado, a Bíblia está falando para nós, é errado, então é errado. A nossa opinião não vai importar. Se é a palavra de Deus que está dizendo que não está certo, nós temos que obedecer. Quando nós obedecemos, a glória do Senhor, ela nos invade de uma forma extraordinária. Por esses dias eu estava lendo o livro de Ezequiel, onde Deus estava falando sobre uma construção. E toda a construção daquele templo havia uma medida. E Deus diz a Ezequiel, pela obediência de vocês, eu derramarei a minha glória. E Ezequiel viu a glória do Senhor e ele diz que ele caiu, porque a glória do Senhor era imensa, a glória do Senhor era maravilhosa. Aqueles que têm um contato com a glória de Deus não conseguem se manter de pé, porque ela é tão forte, mas tão forte que nós que somos seres humanos não aguentamos. Porque ela é muito maravilhosa. Quando nós conseguimos apenas experimentar um pouco da presença do Senhor, o nosso corpo não aguenta, porque é algo tão maravilhoso, algo tão extraordinário, que isso acaba deixando o nosso corpo totalmente desestruturados. Então, quando nós obedecemos as Sagradas Escrituras, nós estamos simplesmente obedecendo o que Cristo nos mandou. Se Cristo falou que nós não devemos fazer as coisas erradas, nós não vamos fazer. Se Cristo falou que não é para nós falarmos mal do nosso irmão, nós não iremos falar. Se Deus falou para nós que é pecado matar, nós não iremos matar. Nós não iremos fazer porque é errado. Todas as vezes que nós seguimos o caminho da obediência, nós estamos seguindo as leis de Cristo. E toda vez que nós obedecemos, é uma maneira de nós crescermos espiritualmente e avançarmos em graça no Senhor. Todas as vezes que nós nos disponibilizamos para obedecer à voz do Senhor, nós estamos entendendo que nós já somos a imagem e semelhança de Cristo. Aquele que obedece, aquele que escuta a voz do Senhor, esse cresce em graça e sabedoria. A sabedoria é o princípio de todas as coisas, porque a sabedoria, ela é Deus. Todas as vezes que nós pedimos pela sabedoria, nós estamos pedindo por Deus, nós estamos falando, Senhor, dá-me mais de um pouco do Senhor, dá-me desta água para beber. Dá-me dessa palavra para que a minha alma, o meu espírito se sacie.
E aquele que bebe da água do Espírito, aquele que come do pão da vida que é Cristo, tem a sua alma saciada, começa a enxergar a vida de uma outra forma, começa a enxergar com os olhos espirituais, começa a ver milagre aonde na verdade nem existe, porque a fé ela começa a aumentar, a fé começa a gerar dentro de nós frutos, começa a gerar dentro de nós milagres que muitas das vezes ninguém entende, ninguém compreende, queridos. Se nós estamos vivendo as promessas do Senhor é pela obediência. Se nós obedecemos é porque nós entendemos o verdadeiro evangelho. O maior sinal de obediência é quando o Senhor fala para Pedro, se pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas nessas 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro, Jesus estava amadurecendo Pedro e dando sabedoria, conhecimento, discernimento da palavra para Pedro. Porque sabia que a partir do momento que Pedro obedecesse, Deus faria de Pedro um grande homem, faria dele um grande pescador de homens. Saberia que se Pedro obedecesse a palavra do Senhor, dele sairia palavras com rios de águas vivas. A obediência nos leva a viver o sobrenatural do Senhor. Então, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Na primeira vez, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Na segunda vez, o Senhor já estava amadurecendo Pedro e perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde assim, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, obedeça a minha palavra e pregue o meu evangelho, Pedro. E o Senhor está dizendo para nós: obedeça a minha palavra e pregue as santas escrituras. Fale do meu amor. Jesus foi tão obediente ao Senhor, a Deus, ao seu Pai, por mais que ele fizesse parte da Trindade, ele mesmo foi obediente. Toda a sua vida, nesses 33 anos que o Senhor viveu na terra, ele foi obediente à palavra, mas ele era santo, mas ele obedeceu, porque ele era o maior exemplo de obediência. O Senhor era o maior exemplo de graça, o maior exemplo das escrituras, dos ensinamentos. E se nós seguirmos a palavra do Senhor, se nós seguirmos aquilo que Deus está nos falando, nós viveremos a plenitude e a graça do Senhor. Nós viveremos os milagres. Então, o Senhor é o único Deus. Não existe outro Deus. Se existe outro Deus, me fale, me mostre, porque então eu não estou sabendo. Desde todo esse tempo da minha vida, eu só conheço um único Deus que restaura, que cura, que faz, que refaz, que transforma, que destrói, que ele mesmo fere, ele mesmo cura, ele faz, porque ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Se ele construir, ele é Deus. Se ele não construir, ele é Deus. Ele continua sendo Deus, porque Deus, ele é. Ele é o início, ele é o fim, ele é o meio, ele é Deus. E o que nos basta é obedecer a palavra do Senhor. Se nós queremos viver o milagre, nós temos que obedecer. A vida cristã é baseada em obediência, renúncia, santificação e purificação, queridos. Não há outro caminho para o evangelho, não há outro caminho para Cristo. É a obediência. É seguir dentro da palavra, dentro dos princípios que Cristo nos deixou. E todas as nações, todos os povos saberão que Deus é o Senhor através do nosso maior testemunho, que é a nossa vida. Se da nossa boca saem rios de águas vivas, as pessoas saberão que existe um Deus na nossa vida. Mas se sair da nossa boca palavras de maldição, palavras que não trazem vida, palavras que só trazem desgraça, as pessoas saberão que nós não temos um Deus. O maior testemunho da nossa, nosso maior testemunho é a nossa vida,
a forma como nós vivemos. Se nós estamos diariamente em contato com essa palavra, então isso será o nosso maior testemunho. As pessoas verão a Cristo em nós. Que a nossa oração não seja sobre nós, mas que seja assim, Senhor, que as pessoas vejam o Senhor em mim e que eu consiga te obedecer. Que não sejam as minhas mãos, que sejam as tuas. Que não sejam os meus pés, mas que sejam os seus. Não sejam os meus olhos, mas que sejam os seus. Que não sejam a minha boca, mas que seja a tua. E que as pessoas vejam o Senhor em mim. E que eu seja a maior carta viva do Senhor. E que eu seja o evangelho conforme tu escrevestes. Que eu seja o evangelho que as pessoas leem. Que eu seja a Bíblia que as pessoas não leem. E que da minha boca saiam rios de águas vivas, e que aonde eu tocar, pessoas sejam curadas. Pessoas sejam restauradas, pessoas sejam libertas através da palavra que saia da minha boca. E que eu não me vanglorie, mas que todas estas coisas aconteçam para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja reconhecido e que as pessoas possam dizer: há um único Deus. E essa pessoa, ela carrega esse Deus através de suas atitudes, através dos seus atos, e que nós sejamos os atos de Cristo aqui na terra. Se Cristo mandar você amar, ame. Se Cristo mandar você ir lá, vá. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça o que o Senhor está falando para você fazer. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelas bênçãos proporcionadas, ó Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Pai, nos ensina a ser obediente ao teu evangelho. Nos ensina a obedecer a ti, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, que tudo é no teu tempo, Senhor. E que possamos agradecer-te a ti, Pai, por tudo que ainda há de fazer, Senhor. Pai, obrigado e nos ensina a obedecer a tua palavra, Senhor. É tudo que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui meu abraço e que Deus te abençoe.